Oi gente, tudo bom? Quero falar um pouco com vocês hoje sobre a utilização do leite de vaca ou leite de magnésia aqui nas nossas orquídeas. Comecei a usar o leite de vaca esse ano, no início do ano, porque quem viu meus vídeos ano passado viu que algumas plantas começaram a ter problemas com fungos. Há um tempo atrás eu comprei uma FAO e ela estava com uma folha já atacada pelo fungo e eu não conhecia ainda, não tinha experiência, porque nenhuma planta minha aqui nunca tinha dado fungo. Eu pesquisei na internet e vi que tinha produtos que você poderia usar, fungicidas e tal. Fui numa casa de produtos agrícolas e eles me passaram esse produto aqui, ó, que é o mais fraco, né, na opinião deles. Só que eu tenho muito problema, tenho todas as ites, né, rinite, sinusite, enfim, né, aí já viu, qualquer coisinha já ataca. Aí eu peguei uma pontinha, né, como o rapaz tinha me explicado, uma pontinha só da colher para 1 litro de água e borrifei só essa planta lá no orquidário, com máscara, com luva, tudo que eu tenho direito para me proteger. Gente, não teve jeito, aquilo ardia o meu olho, ardia minha boca, nariz. E depois, quando, né, eu tirei a máscara e que aquilo ficou ali ativo durante meses. O que eu fiz? Joguei a planta fora, né? Porque eu nem esperei para ver se ia dar certo ou não, joguei fora porque eu não estava aguentando. E depois eu lavei bem o orquidário várias vezes, mas não saiu. Então depois disso, e depois começando a ter problemas aqui com fungo, eu não queria mais usar produto tóxico pela experiência ruim que eu tive. Pesquisando no Google, eu vi um artigo da Embrapa falando sobre a utilização do leite de vaca in natura para combater os fungos na agricultura orgânica. Aí me interessei, fui ler e gostei muito. Foi assim que eu comecei a usar o leite nas minhas orquídeas e que deu um ótimo resultado. Essa daqui é até uma delas, que no começo do ano estava cheia de marca de fungo. Olha só, tá vendo? Olha só esse preto aqui, ó. Isso aqui tá tudo seco. Ela já cresceu, já deu várias folhas depois disso, 2 folhinhas novas, essa daqui. Então, gente, nossa, salvei a minha planta, né? Valeu super a pena. Agora que eu já fiz um resumo de tudo que aconteceu antes até eu chegar no leite, gente, inclusive eu vou deixar aqui, tá? Na descrição do vídeo, o arquivo que eu pesquisei lá na Embrapa. Vou falar agora sobre alguns pontos que as pessoas sempre me perguntam, ficam com dúvida e deixam aqui nos comentários, tá? Primeira coisa, a diluição do leite de vaca. No caso do leite de vaca, eles diluem para agricultura orgânica e também para plantas ornamentais 10% de leite para 90% de água. No caso de 1 litro, seria 100 ml de leite para 900 ml de água. Essa mistura é aplicada nas folhas das plantas, onde o fungo está, não na terra. No nosso caso, seria substrato, para quem usa. Então, a gente deve evitar de colocar o leite no substrato, procurar colocar nas folhas. Se cair um pouco no substrato, como ele está bem diluído, não tem problema. Lembra que eu falei para vocês, acho que no primeiro ou no segundo vídeo, que você poderia colocar meio a meio? Mas eu falei isso, gente, para colocar só naquele local que está atacado. E mesmo assim com uma seringa, não é para você borrifar. O que o leite faz para tudo isso dar certo, né? Para conseguir combater o fungo. O fungo, ele cresce num determinado pH. O leite tem um pH mais ácido. Então, quando ele entra em contato aqui com as folhas, né, com o ambiente, ele muda o pH para um pouco mais ácido. E isso inviabiliza o fungo de crescer. Ele vai acabar morrendo ali naquele local, ele não vai mais se expandir. Antes de usar o leite, eu colocava canela, né? A canela secava ali naquele local da folha que estava atacada e aquilo não crescia naquele local ali. Mas se tivesse o fungo já em outro local da folha, continuaria crescendo. Já com o leite isso não acontece, porque ele para todo o processo, né? O fungo não consegue mais crescer. A mesma coisa acontece aqui com o leite de magnésia. O leite de magnésia também muda o pH. E já ele muda para o pH mais alcalino, né? Então, ele também bagunça o pH que é favorável aqui para o fungo, né? Nosso amigo fungo. E o ácaro também, né? E aí eles não conseguem mais se desenvolver. Já a diluição aqui do leite de magnésia tem que ser certinha, gente. Não pode ser nada mais que 1 colher de sopa para 500 ml de água. Inclusive, eu faço assim, ó. Já que o meu borrifador aqui, ele não tem 500 ml, eu pego uma garrafinha dessa aqui da torneira mesmo.
Ó, encho e aí já tem a medida certinha aqui para 500 ml, né? Pega uma colher de sopa, diluo aqui, ó, no borrifador mesmo, como eu já mostrei para vocês, né, em outro vídeo. Coloca a água, o leite de magnésia, sacudo e borrifo aqui as folhas da planta. O leite de magnésia, ele já não tem tanto problema se cair no substrato, porque ele não é um produto orgânico. Então não vai ter risco de repente dar um bolor, né, de mofar o substrato para quem usa, né, gente? No meu caso aqui não acontece nada disso porque eu não uso. Falei agora da diluição e das medidas de cada um, do leite de vaca e do leite de magnésia. Outra coisa também, além de ser bom evitar que o leite de vaca fique acumulado dentro do vaso, porque se for um vaso de plástico, pode ficar acumulado no fundo, né? E aí começar a apodrecer, ter mau cheiro, enfim, pode atrair bichinhos. Então não é legal, né? E outra coisa também, gente, para quem usa reservatório, garrafa PET, algum tipo de reservatório embaixo do vaso, por favor, né, não use o leite de vaca, porque ele vai acumular lá com a água, já viu, né, vai dar um cheirinho horrível. Eu até deixei de aplicar o leite aqui, porque ficava um cheiro, né, aqui na minha janela, né, gente. Aqui, gente, é uma janela no meu quarto, vocês imaginem, qualquer coisa que eu colocar ali vai vir tudo, né, pra mim. Quando é num quintal, uma área aberta, que você não tá em contato com aquilo ali, às vezes você nem sente, né, que aquele cheiro nem nada, é diferente. Mas aqui, né, praticamente dentro de casa, né, apesar de ficar do lado de fora, mas a brisa aqui traz tudo para dentro, né? Então, espero que essa parte da diluição tenha ficado clara, tá? Qualquer coisa vocês deixem aí no comentário. Outra coisa, gente, agora a aplicação. A aplicação, no caso, quando a planta está muito atacada, você pode fazer 2 vezes por semana, até 3, se tiver muito ruim. Agora, uma coisa, gente, a gente também tem que ter bom senso, né? Se aqui tá tudo já estragado com fungo, né? Já tudo mole, tudo já gelatinoso, vocês venham aqui e cortem na área boa da folha. Pode vir cortar, vocês não vão querer que o leite dê conta, porque até fazer efeito pode ser que demore, pode ser que faça na primeira vez. Então é melhor já cortar isso fora, né? Porque não vai melhorar, não vai ficar perfeita de novo. Vai ficar um buraco na folha, ou vai ficar tudo seco, ou vai secar a folha toda. Então pode acontecer, o importante é secar de uma forma saudável. Secar mesmo, não secar gelatinosa. Se secar gelatinosa, se ela for só, né, virando geleia, aí o fungo ainda tá ativo. Olha essa daqui, ó, no caso. A folha tem que secar dessa forma, ó. Bem seca mesmo, bem sequinha. Ela não pode estar melando, entendeu? Ela tem que estar assim, com essa aparência seca. Quando eu falo, gente, para vocês cortarem, não é assim, se tiver uma pintinha aqui, outra aqui e que esteja assim, pequena. Eu falo isso daqui tudo tomado. Essa parte toda aqui da folha tomada já mole, já gelatinosa. Agora, se só for pintinhas, aí vocês podem tratar e o que ficar bom da folha vai ajudar também a planta. Aí, gente, outra coisa. Num caso de uma planta muito atacada, né, com as folhas cheias de fungo já gelatinosa, aí vocês apliquem 2 vezes por semana. Escolhe um dia da semana, dá um espaço de 2, 3 dias para cada aplicação e aí faça 2 vezes, até aquilo dali secar, ele vai secar mesmo. Ou a folha vai cair ou vai secar. Aí quando melhorar, quando já secar, aí você começa a aplicar 1 vez por semana para manter, né, o pH daquele jeito. É até você ver que a planta já recuperou. Como que você sabe disso? É nas phalaenopsis, vindo uma folha nova, né, assim como nas vandas. O resto das orquídeas de bulbo, vindo um bulbo novo, raízes novas. Enfim, né, você vê a planta se desenvolver com toda a estrutura dela saudável, limpinha, sem nada. Inclusive, gente, eu falo fungo, mas eu me refiro ao ácaro também, tá? Então, a frequência é essa, 2 vezes na semana ou 3, se tiver muito ruim mesmo. E depois, quando ela já começar a melhorar, a secar aquela parte, pode já começar a aplicar 1 vez, tá? E a aplicação aqui, na planta mesmo.
tanto o leite de magnésia quanto o leite de vaca, vocês vão aplicar mais nas folhas. Esquece aqui a raiz, esquece o substrato. O substrato, nesse caso, se o substrato tá velho, pode ser que até o fungo tenha vindo aqui do substrato, ou o ácaro. Por quê? Porque ele está deteriorando e geralmente esses fungos são muito fungos que vêm da terra. A primeira coisa a fazer quando tá com fungo é tirar o substrato, deixar sem nada. É a melhor coisa, colocar só um pouquinho lá no fundo para quem usa, né, para não regar tantas vezes, mas deixar o menos possível. E outra coisa também, deixar essa área aqui, ó, toda livre. Nunca vocês coloquem substrato aqui encostado nessa base, principalmente das falsas, tá, gente? E as plantas de bulbo também, deixar essa área livre. Então a aplicação é mais nas folhas, nunca jogar muito aqui no substrato, tanto o leite de magnésia quanto o leite de vaca. Como que a gente identifica que a planta está com fungo? Geralmente é uma manchinha preta com um amarelado ao redor, ou às vezes amarronzado, e aquele amarelo ele vai crescendo rapidamente, vai só tomando a folha. Ou pode ser que fique só gelatinosa e também vai crescendo. Quando é gelatinosa, gente, também pode ser por causa do calor, ficou abafado em algum lugar, tá? Aí você pode até cortar aquela parte e tratar. Ou só quando é uma manchinha preta que tá crescendo amarelo ao redor, aí você pode deixar, né? E ela vai parar de crescer também. Você identifica quando parou de o fungo crescer, quando o amarelo ou a parte gelatinosa começa a secar e também parar de evoluir. Tem algumas orquídeas que têm por característica ficar com as folhinhas pintadas, principalmente aqui na pontinha. São o caso dos oncídios, tem várias que fazem isso. Mas não é um fungo que vai ser nocivo para a planta, é uma espécie de fungo, mas é mesmo dela, ela tem essa facilidade de criar. Quero falar com vocês agora sobre a prevenção. Vocês lembram dessa FAO que eu mostrei agora há pouco tempo? E olha aqui, gente, como que tava isso aqui tudo preto de fungo, tá vendo? Isso aqui tá carvão mesmo, só que estava escondido aqui atrás da folha, né, que amarelou. Ela tá até amarelando agora porque a planta tá jogando fora. Como vocês sabem, eu revitalizei essa planta, né, cortei as raízes da parte de baixo e plantei essa daqui para poder ela ficar mais dentro do cachepô. E ó, ela tá jogando a folha fora, mas vocês estão vendo que ela tá bem sequinha assim, não tá melada. Aqui onde tá aqui essa folha amarelando não tá gelatinoso e tá vendo um monte de raiz nova, tá vendo? Então, gente, isso daqui, tá vendo, ó, tá seco mesmo, não tem nada aqui gelatinoso. Isso é muito importante. Se tivesse aqui mole, sabe, que negócio aguado, aí sim o fungo estaria ativo. E não se iludam, tá? Porque a gente tem que prevenir sempre. Não é porque aplicou uma vez, duas vezes, resolveu aquele problema ali, que depois não vai voltar, tá? Porque pode voltar sim. Então é importante a gente prevenir. Por exemplo, quem nunca usou, né, nenhum dos dois tipos de leite, nem o leite de vaca, nem o leite de magnésia, pode começar aplicando uma vez por semana, durante uns 2 meses. Depois pode passar para aplicar de 15 em 15 dias, depois uma vez por mês, e depois volta para aplicar uma vez por semana. Porque é cansativo? É, mas vale a pena, gente. Imagina se eu não tivesse prevenindo, se eu já tivesse parado desde lá de, acho que junho, agosto, quando parou de atacar minhas plantas aqui. Essa daqui poderia já estar até morta, porque eu não estava vendo aqui o fungo que estava aqui dentro dessa folha. Essa folha aqui foi desde a época quando eu comprei, já deve ter quase uns 3 anos. Agora que elas estão sendo descartadas pela planta. Então, isso daqui poderia estar aqui dentro só estragando a base da planta e eu não estava vendo, né? Então, é muito importante a gente prevenir sempre, usar sempre, para evitar, né, uma surpresa desagradável. E para vocês verem, olha só que raizinha linda que está vindo dessa base dessa folha. Então, a gente tem que procurar saber também e não se desesperar, tá? Tem que observar sempre o todo da planta. E olha só, gente, como que tá aqui a haste. Olha o montão que já cresceu. Agora, né, vou ter a nova floração aqui da lindona. Outra pergunta que sempre me fazem: quando parar de aplicar? No meu caso aqui, eu não vou parar de aplicar, só tô diminuindo a quantidade de aplicação. Às vezes aplico de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana quando tenho mais facilidade, mas eu sempre estou aplicando. Eu nunca vou parar de aplicar não, porque pode ser que volte, né?
Porque além do mais, o leite de magnésia, né, que no caso é o que eu estou aplicando no momento, é uma complementação para adubação, porque ele tem o magnésio. O magnésio é uma substância importante para as plantas. Eu tenho notado a diferença, gente. Eu tô achando elas assim mais bonitas, principalmente as de bulbo, né, que a gente vê mais assim o crescimento, né, elas ficarem maiores. Mas em todas eu tô achando elas super bem, assim, acho que elas ficaram mais bonitas. Essa coisa de aplicar o leite nas folhas, né, das plantas, não das orquídeas, né, porque antes quase ninguém cultivava orquídea, já é uma coisa muito antiga. As pessoas passavam com paninho, né, o leite nas folhas para dar brilho. E isso, né, sempre conservava a planta, dava brilho, também combatia doenças. Então isso já é uma coisa velha, né? Já o leite de magnésia, ele já deixa essas marquinhas aqui na folha, né? Deixa a folha mais suja. Tá vendo? Ó, e não é fácil de tirar. Tá vendo? Até passando um pouco a unha aqui devagarzinho, ó, não sai fácil não. Então, ele agarra mesmo. Por isso que eu falo, coloquem só uma colher de sopa para 500 ml. Gente, uma dica rápida na hora de você preparar sua mistura. Coloquei aqui nessa xícara de chá 100 ml de leite de vaca e deu mais ou menos, olha lá, meia xícara. Então fica até mais rápido, né? Para você ficar medindo 100 ml, se você não tiver, né, um medidor, só colocar meia xícara que já vai estar mais ou menos na medida, tá? Aí aqui, ó, no borrifador vocês coloquem 1 litro ou 900 ml. Eu coloco 1 litro, tá, gente? Já o leite de magnésia, você coloca aqui uma colher de sopa mesmo. Aí eu vou até mostrar para vocês aqui como é que eu faço. Primeiro, né, você tem que agitar o frasco do leite de magnésia, porque ele fica aqui em suspensão. Ah, lembrei de uma coisa agora. Vamos supor que aqui, ó, nessa folha aqui dessa FAO, tivesse aqui uma pinta preta aqui, né, com fungo, já ficando gelatinosa. O que que eu faço, gente? Isso é uma coisa que eu faço na minha, tá? Eu venho aqui com o dedo mesmo, na tampinha, pego assim uma gotinha e vou justamente naquele lugar e ponho, tá? Aí vai ficar assim. Isso vai secar e vai criar uma camada em cima desse fungo e ele não vai progredir. Isso se for assim, uma pintinha ou alguma coisa que eu tô vendo que tá, né, com fungo. Eu faço isso, tá, gente? Eu não tô falando que é pra vocês fazerem, não. É uma coisa que eu faço e que dá super certo. Até no corte também dá pra você colocar. Em vez de colocar canela, pode colocar também o leite de magnésia, porque ele cria uma crosta, né, em cima do lugar. Por isso que você não pode colocar ele sem estar bem diluído, porque ele é fogo. Preparo o meu leite de magnésia assim. Eu pego o borrifador, coloco aqui 1 litro, se eu for aplicar em poucas plantas. Pego a colher de sopa e coloco sem encher muito, não pode transbordar. Fecho o borrifador, agito um pouquinho para poder misturar bem, porque ele logo entra em suspensão. Vou mostrar para vocês como eu aplico. Eu procuro aplicar nessa área aqui, ó, no miolo da planta, pela folha também, mas que escorra aqui, ó, pelas essas cavinhas da planta, porque vai entrar dentro da folha e vai ficar lá por dentro. Olha só, quando eu aplico aqui, ó, ele entra na coroa, mas não fica acumulado, logo escorre. Porque essa planta aqui, gente, apesar de eu ter replantado ela agora, mas ela já fica nesse formato que ela não acumula água, tá vendo? É muito pouquinho e logo vai secar. Mas fica aqui, ó, no resto das cavinhas, porque foi justamente nesse lugar que tava com fungo e eu não sabia. Mas fazendo assim, ó, aplicando dessa forma, ele entrou lá dentro e acabou que combateu o fungo. Então, isso daí é muito importante. Pode aplicar mesmo sem medo. E no caso que fosse para o substrato, seria pouca coisa. Mas o importante mesmo é você borrifar as folhas, como um todo. Então, era essa a dica que eu queria passar para vocês. Gente, eu sei que esse vídeo ficou muito longo, mas eu tinha que falar assim com todos os detalhes que eu consegui, né? Porque pode ainda ter mais dúvidas que eu não expus aqui. Mas eu tentei fazer de um jeito para vocês entenderem o melhor possível, tá? Espero que ajude, espero que gostem. Sempre lembrando que a melhor coisa é prevenir. E não importa se vocês vão passar o leite de vaca, o leite de magnésia ou qualquer outro fungicida ou acaricida. Não deixar acontecer essa coisa tão ruim, né? Que acaba com as nossas plantas, que deixa a gente tão angustiado. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo enorme para vocês. Tchau, gente!